O que é um alimento sacrificado a ídolos? Você já comeu algum boi, carne de boi, carneiros, oferecida aos deuses? É algo complicado falar, né? Porque o que seria o alimento sacrificado a uma pessoa, a uma ideia? E até que ponto isso pode ferir a sua mente quando você irá comer? O apóstolo Paulo está tendo um problema aqui com os coríntios também. As comidas sacrificadas a ídolo. E começa o texto lá no capítulo 8. Tudo bem com você? Um bom dia, paz e felicidade seja multiplicada em Cristo Jesus. Capítulo 8. Com respeito ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Nesse texto aqui, talvez existe muito pormenores a serem considerados. O apóstolo Paulo está falando de detalhes, de coisas que a gente não sabe. Mas fazendo uma leitura do que ele escreve ali, literalmente, e quando alguém escreve, a gente faz um monte de interpretações, a gente junta com outros textos ali, mas a gente não vai saber na real o que significa na sua íntegra. O que o apóstolo Paulo tinha em mente? Eu não sei. Mas desse contexto de todo o livro de Coríntios, parece que tem um monte de problemas. Problemas teóricos. E problemas teóricos nos faz, né, agir e andar em direções boas e ruins. Nesse sentido aqui, o apóstolo Paulo está falando de conhecimento, a qual ele tinha de causa. Ele era um fariseu, conhecedor profundo das Escrituras. Porém, alguns vieses atrapalhavam dele entender, até que o momento ele caiu do cavalo e pôde perceber. Ele, como fariseu, ele diria o seguinte: olha, eu não posso comer esse animal aqui porque ele está sacrificado a ídolo. Mas a partir do momento que ele percebeu, compreendeu, ele já começou a mudar alguns pensamentos. Primeiro, ora, se um animal ele é oferecido ao deus Baal, ao deus fulano, ciclano, e aí? Passou alguma energia negativa ou positiva para aquele animal ali? Nenhuma. Não entrou um feitiço naquele animal ali, a menos que eu coloque e injete um veneno ali que a gente vai comer, igual que uma pessoa, né, dá uma flechada ali naquele animal para que ele morra, né? Porém, quem vai comer não sente o efeito por causa do tamanho do corpo e aquilo não faz efeito para seres humanos, só para o animal que recebeu a flechada. Nesse ponto aqui, ele está falando sobre o ídolo. O ídolo em si só, por si só, ele não faz nenhum efeito para nada, porque não existe ídolos. Se em outras circunstâncias tivesse os deuses diversos, além do Deus Jeová Todo-Poderoso, que nós acreditamos que eles são Deus, existe o Deus Baal, o Deus fulano de tal. Aí sim seria um problema você comer um animal do teu Deus ali, você vai comer de outro Deus ali. Isso seria um problema. Tu iria enfraquecer o teu Deus e ia fortalecer outros deuses. Mas não existe outros deuses. Essa é a ideia. Não existe outros deuses. Por mais que eu ofereça aquele Deus para aquele alimento para outro Deus, isso não vai influenciar em nada. Vai influenciar talvez na pessoa que está observando você comer. É ou não é? Tudo que nós fazemos é didático. Se você é crente e não pratica a palavra na frente do teu filho, mas fala, e você vai estar ensinando para ele. Está sendo didático. Isso vai impactar a mente dele e vai influenciar no seu comportamento. E nesse contexto aí, os deuses ele não existe logo. Porque eu vou ser influenciado por essa ideia, eu posso comer à vontade o que eu quiser. Porém, o apóstolo Paulo, ele contrabalanceia esse texto, colocando um outro ator nesse ponto, para flexibilizar a ideia toda. A pessoa que não entende. Como eu tenho esse conhecimento, que não existe dos deuses, eu posso comer, porém tem aquele que não tem esse conhecimento. Logo, isso vai trazer um problema para a vida dessa pessoa. Ok? Então, por causa dessa pessoa em que Deus amou, eu não vou, no meu orgulho ali, não existem os deuses, então você tem que comer. Mas aquela pessoa, ela foi ensinada que não deve comer.
E isso vai impactar de maneira negativa na mente daquela pessoa. Olha o que ele diz aqui. O conhecimento, ele traz até orgulho. No caso ele, eu tenho orgulho de ter esse conhecimento. Ou talvez não. Mas ele gera orgulho na mente de quem tem conhecimento. Só que, no verso 2 diz o seguinte: quem pensa em conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Talvez a gente pode até pensar que a gente conhece, mas é insuficiente, porque há necessidade às vezes de você flexibilizar uma ideia. Não é doutrina, não é princípio, mas é alguns conceitos talvez errados que eu preciso repensar. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Olha o verso 4, que é o âmago do nossa discussão. Portanto, em relação ao alimento sacrificado, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que só existe um Deus. Pois mesmo que hajam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, só há um único Deus, Pai, a quem todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem nos vieram todas as coisas, por meio que vivemos. Porém, há aqueles, irmãos, que não conhecem, que têm a mente fraca, e foi por isso que Jesus morreu. Então nós temos que respeitar aqueles que não têm o conhecimento sobre isso. Aqueles que estão, quando ele vê uma situação de um animal sacrificado a um ídolo, né, a fazer feito a macumba, etc. tal, aos deuses pagãos, deuses africanos, ele vai contaminar a mente dele e você não vai provocar isso, então você não vai comer. Você sabe que aquele alimento, se você ingerir, ele não vai fazer nenhum efeito prático, físico no teu corpo, se você tem um conhecimento plano que só existe um Deus. Mas há aqueles, por exemplo, que sabem que não existem outros deuses, mas aquilo parece que está incerto, duvidoso, e ele não vai querer comer. Então, portanto, por causa dessas pessoas que não têm o conhecimento sobre animais sacrificados a ídolos, é melhor que você não coma. Porque você vai estar fazendo alguém ficar na dúvida, triste, preocupado, ansioso. E é isso que Deus não quer. Por causa dessas situações, até evite comer carne, ele diz, coma verduras. Ninguém sacrifica, oferece a ídolos, deuses, né? É verduras e legumes, geralmente isso é carne, porque tem sangue, né? Muito obrigado, caro amigo, que Deus nos abençoe. Se você compreendeu esse assunto, é um assunto que tem profundidade, que Ele nos ajude a compreender isso e possamos crescer na graça de Cristo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva nas nossas redes sociais. E até a próxima.